Em 5 anos, uma dessas empresas gigantes do varejo brasileiro não vão mais existir. Você vai entender como funciona a maldição do varejo brasileiro e por que essa maldição tem alto potencial de destruir até mesmo empresas bilionárias muito bem estabelecidas. Mas calma, eu prometo trazer argumentos sólidos para deixar essa afirmação mais plausível do que parece. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele é manco. Ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. O rombo bilionário nas lojas americanas. A situação é ainda mais complicada para a empresa. A rede de lojas Marisa, que enfrenta uma crise financeira, uma das iniciativas para contornar essa situação tem sido o fechamento de lojas em todo o Brasil. Você já parou para pensar em quantos dados pessoais você compartilha online todos os dias? Apesar dos benefícios que o acesso à internet trouxe, na era digital em que vivemos, nossos dados estão cada vez mais expostos a pessoas maliciosas, com disposição para roubar nossas informações privadas, como por exemplo seu login de e-mail e até dados da sua conta bancária. Para você despreocupar com esses ataques e não vir a fazer parte das milhares de pessoas que são hackeadas toda semana no Brasil, eu te convido a experimentar a NordVPN. Com a NordVPN, seus dados são criptografados, garantindo que suas informações pessoais permaneçam confidenciais. E o melhor de tudo, é extremamente fácil de usar. Com apenas um clique, você está protegido em qualquer lugar do mundo. Além da proteção da VPN, você também ganha um rastreador e bloqueador de anúncios, junto com uma proteção especial contra malwares de sites e arquivos perigosos. Com uma única conta, você pode proteger até 6 dispositivos simultaneamente através dos 5.700 servidores da NordVPN espalhados pelo mundo todo. Clique no primeiro link da descrição e utilize meu cupom VISIONÁRIO para você ganhar uma oferta exclusiva de 4 meses a mais grátis e 30 dias para testar com garantia de reembolso. A Nord oferece um dos melhores serviços de VPN existentes atualmente e já conta com 14 milhões de usuários e é recomendado por outros grandes youtubers. Então não deixa para depois e aproveite a oportunidade para proteger sua privacidade online definitivamente com a NordVPN. É só acessar nordvpn.com/visionário e garantir sua proteção. O varejo brasileiro movimenta cerca de 1,5 trilhão de reais, o que gera atratividade para a entrada de operadores internacionais, investimentos nas empresas e demanda por ações de empresas de varejo, vislumbrando o potencial de crescimento e perspectivas de longo prazo. O Brasil tem 5.570 municípios, mas os 40 maiores respondem por 40% do potencial de consumo. 89 municípios geram 50% do consumo nacional e 366 alcançam 70%. Já no extremo oposto, há 2.462 municípios que respondem por apenas 10% do consumo. Em termos demográficos, a classe A responde por cerca de 20% do consumo, a B1 por 26% e a classe C por 50%. Assim como em qualquer país, o mercado brasileiro tem suas particularidades. O Walmart é a maior varejista do mundo e fracassou em alguns países em que tentou colocar seu império, inclusive aqui no nosso. Isso já demonstra por si só que esse modelo de negócio pode ser instável. Até mesmo a maior empresa desse setor tem dificuldades em se estabelecer em certos mercados. O Walmart reina nos Estados Unidos, mas isso não garante que o modelo deles funcionará em todo o mundo. O varejo é um negócio que é sustentado por inúmeras variáveis. Algumas são controláveis, como a qualidade do atendimento ao cliente, mas outras não. E essas, que não são controláveis, são um dos principais fatores de risco desse modelo de negócio. E se você quiser saber mais dos detalhes do fracasso do Walmart no Brasil, eu vou deixar um card aqui acima para facilitar para você assistir depois. Mas o exemplo do Walmart é apenas um que demonstra aquilo que é conhecido como a maldição do varejo. Não é difícil encontrar notícias sobre grandes varejistas brasileiras indo de mal a pior atualmente. Meu Deus, Magalu caiu mais de 76% desde o começo do ano, Kaique, e agora? Compra geladeira pra ajudar. Magazine Luiza, que em 2015 teve sua ação custando 3 centavos, chegou no seu pico no final de 2020 custando incríveis 27,33 centavos. Uma valorização astronômica de mais de 90 mil %, que transformaria singelos R$100 em mais de 90 mil reais. Do seu pico de 2020 de R$27, as ações da Magalu derreteram 85% e estão atualmente na casa dos R$3,60 por razões que veremos mais a seguir. Outra varejista gigante que está enfrentando uma complicada recuperação judicial é a Americanas. Depois de ter estourado na mídia que ela tinha um rombo de 43
bilhões de reais em dívidas registradas equivocadamente. A Ricardo Eletro, famosa por seus comerciais na TV bombásticos, só no ano passado, por mais estranho que pareça, teve sua falência decretada 3 vezes. Esses são alguns exemplos, mas vamos pegar um em especial que também está em crise e numa possível esteira da falência, a Lojas Marisa. A Lojas Marisa é uma rede de moda feminina brasileira muito conhecida pelo seu slogan de mulher para mulher, apesar do fato de que a empresa sempre teve pouquíssimas mulheres ocupando cargos de liderança por toda a sua história. Após décadas de expansão, a Marisa se tornou uma daquelas lojas clássicas que você espera encontrar dentro de um shopping center. Ela figura até hoje ao lado de outras varejistas do mesmo segmento como Renner, C&A e Riachuelo, que também estão no mercado há pelo menos 50 anos. Dona do primeiro e-commerce de moda feminina do Brasil, ainda em 1999, a Marisa também conta com uma rede de cerca de 400 lojas espalhadas por todo o país. Mais recentemente, ela vem passando por uma grave crise e já anunciou o fechamento de 91 lojas até junho desse ano. A empresa está altamente endividada e alguns dos seus credores já entraram na justiça pedindo sua falência. Alguns já até pediram despejo de algumas lojas por falta de pagamento de aluguéis. Mas essas dificuldades não são de hoje. O varejo é um setor que sempre passou por turbulências. Quem viveu na década de 70, 80 ou 90 provavelmente vai lembrar de nomes como Mesbla, Mapping, Ultralar, Arapuã e Jumbo Eletro. Todas elas tinham dezenas de lojas espalhadas pelo Brasil que acabaram sumindo do mapa. O cenário econômico nos anos 90 não foi fácil para ninguém e muito menos para essas empresas. O país enfrentou uma série de dificuldades e a hiperinflação foi um golpe duro no varejo da época. Essa instabilidade econômica também dificultou o acesso ao crédito, que é o instrumento praticamente podemos dizer vital do varejo. E hoje, a falta de acesso a esse instrumento é justamente o que está deixando as varejistas como a Marisa largadas à própria sorte. Além da pandemia, a quebra de confiabilidade causada pelo caso Americanas fizeram com que os bancos inevitavelmente ficassem mais criteriosos. O setor todo de varejo, depois do mês de janeiro, passou a ter um problemaço na mão, porque em janeiro foi quando foi descoberto, foi destapado o problemaço da Americanas. Os bancos fizeram o seguinte: opa, vou parar de emprestar dinheiro para varejista. Eles não vão emprestar dinheiro para qualquer empresa e quando emprestam, os juros não são dos mais amigáveis. O varejo não perdoa. Alguns que já foram grandes no passado morreram e os que são grandes atualmente também correm esse risco. Mas por que isso acontece tão brutalmente nesse setor? O varejo é o último intermediário entre o fabricante e o cliente. Como é um negócio com uma barreira de entrada não muito alta, isso acaba tornando o setor muito concorrido. Consequentemente, as margens de lucro serão severamente influenciadas. Basicamente, vai ocorrer uma guerra de preços, a não ser que você seja uma varejista de luxo, como a Lacoste e outras marcas desse tipo. Mas pegando a Magazine Luiza ainda como exemplo, ela teve uma margem líquida no seu auge em 2019 de 4,64%. Isso significa que a cada R$100 que ela vende, após pagar todos os custos, impostos, etc., sobra para ela R$ 4,64. Mas essa margem líquida foi só no seu auge. Em alguns anos isso girou em torno de 2% e em outros até negativo, ou seja, a empresa teve prejuízo. Se a gente pegar outras empresas grandes do varejo brasileiro, vamos ver que não é diferente. Via Varejo e Americanas têm margens líquidas que beiram ou ficam até mesmo abaixo de zero. Para ilustrar ainda mais como o varejo é um setor de concorrência selvagem, é só voltarmos no caso do Walmart. Ela é a empresa com o maior faturamento do mundo há alguns anos consecutivos. Em 2022 foram faturados 611 bilhões de dólares. Só para se ter noção, a Apple está em 7º lugar com 385 bilhões faturados. Mas quando a gente muda o ranking com base no lucro, a Apple salta para 2º lugar com uma margem líquida média de 20%, figurando entre outras empresas de tecnologia como a Microsoft e refinarias de petróleo. O Walmart some lá para baixo para a 49ª posição. Cada empresa vai se posicionar no mercado usando um leque de estratégias às vezes único. Valor de marca, qualidade do produto, atendimento, exclusividade, acessibilidade, isso sempre vai variar de marca para marca. Esse cenário de concorrência ficou ainda mais apertado no Brasil com a chegada da Shopee
Amazon e até empresas como AliExpress e Shein. João Pinheiro Nogueira Batista, reestruturador de empresas, que assumiu o comando das lojas Marizas no mês passado, disse numa entrevista para o Estadão que a concorrência com as varejistas internacionais, como a Shein, prejudicou a companhia. João ainda argumentou que, abre aspas, se a economia estivesse melhor e sem esse contrabando todo, talvez eu não tivesse de fechar 90 lojas, fecha aspas. A concorrência avassaladora que alguns marketplaces representam para o varejo brasileiro é mais um ingrediente da maldição do varejo. A Shopee chegou no Brasil em 2019, muito tempo depois da Amazon, que entrou aqui em 2012. Mas mesmo assim, ela saiu atropelando os marketplaces concorrentes com estratégias agressivas. Atualmente, ela só fica atrás do Mercado Livre, que possui 14% de participação de mercado. A Shopee tem estratégias para massificar suas vendas, dentre elas os cupons, datas promocionais, pontos, até um programa de parcelamento ela criou que é bem parecido com os carnês das Casas Bahia, por exemplo. Ter um atendimento personalizado talvez não seja um ponto tão crucial para o momento que nosso país passa. Afinal, os atacarejos estão apresentando um bom desempenho mesmo sem dar aos clientes uma experiência de compra diferenciada. Marketplaces como a Shopee, assim como os atacarejos, estão falando a mesma língua que o cliente final quer ouvir: preço. Mesmo assim, a concorrência e margens de lucros apertadas são alguns dos riscos inerentes e, de certa forma, controláveis do varejo. No entanto, existem também os incontroláveis, que são capazes de destruir grandes empresas desse setor aqui no Brasil. O varejo é um setor muito sensível a variáveis macroeconômicas. Dólar e inflação são duas coisas que o Banco Central tenta manter estável a todo custo. O que a Argentina passa atualmente tendo que criar uma nota de 2.000 pesos equivalente a 4 dólares como medida para tentar aliviar o drama da inflação de mais de 100%, já foi um pesadelo que o nosso país viveu na década de 80 e 90. Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%. Tá entendendo? Então o que acontece? No varejo você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%. Tá correto? Então você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. A inflação geralmente é um fenômeno previsto e ela é um dos ingredientes da maldição do varejo. Nos anos mais recentes, sentimos esse fenômeno não só no Brasil, mas também em escala mundial. Tudo ficou mais caro e a moeda mais fraca. Consequentemente, nosso dinheiro passou a comprar menos produtos e serviços. Uma das principais maneiras de se controlar a inflação, segundo o próprio Banco Central, é elevando a taxa básica de juros, a famosa Selic. O valor da Selic aponta o que o governo paga de juros para as instituições financeiras que compram títulos públicos do Tesouro Nacional. Só que o valor da Selic influencia todas as taxas de juros do país, inclusive de empréstimos, financiamento, tanto de pessoas físicas quanto das empresas. Isso na prática significa que quanto mais alto a Selic, menos atividade econômica acontece. Em outras palavras, as pessoas compram menos e as empresas faturam e investem menos. Todo esse cenário resulta numa população preocupada em comprar o básico: comida, saúde e higiene. Não à toa que varejistas como hipermercados e rede de farmácias não sofrem tanto com essa variável macroeconômica, pois são coisas que as pessoas nunca deixarão de comprar. Porém, varejistas de roupas e outros segmentos considerados não tão essenciais, como por exemplo as lojas Marisa, sofrem terrivelmente com taxas de juros e inflação alta. Um cenário como esse não é nada favorável. Um dos motivos é que você olha para o quanto a renda do brasileiro diminuiu. Então teve um decréscimo da renda média brasileira. E como a Magalu, tem como seus principais clientes, geralmente a classe B, C e D, que é uma classe financeiramente um pouco mais desprovida, essa classe foi mais afetada. Então você pega desemprego muito alto, você pega um decréscimo da renda, e isso aqui afeta principalmente as classes mais pobres financeiramente, então a empresa sofre um pouco mais. Se a empresa não tiver um bom capital de giro para segurar
a pressão de custos fixos altíssimos como aluguéis e fornecedores, o caminho será inevitavelmente prejuízos frequentes que podem desencadear em uma possível recuperação judicial ou até falência. É por isso que varejistas pouco adaptadas ao marketplace ou outras formas de faturamento em cenários em que a economia do país está ruim podem acabar num beco sem saída. O passado nos mostra que várias não conseguiram sobreviver a essas variáveis macroeconômicas de inflação, dólar e taxa de juros. Não sou profeta, muito menos o Luiz Barsi, porém, dado o contexto histórico e o modelo de negócios do varejo, não é muito radical dizer que no futuro, algumas varejistas gigantes atualmente não irão mais existir. As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Tô falando em termos de histórico. O poder de compra da população diminuiu e, segundo dados do Serasa, 71,44 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Os varejistas precisam ser criativos para os compradores retornarem, com muitos investindo em programas de fidelidade, promoções de preços e melhorias na experiência do cliente online e o famoso cashback. A Magalu ainda tem uma aposta mais ousada para esse cenário e lentamente está deixando de ser uma empresa de varejo propriamente dita para se tornar uma empresa de tecnologia. Pela primeira vez, as vendas no marketplace conseguiram superar as vendas em lojas físicas. Só no ano de 2023, as vendas com o estoque de terceiros aumentou 19%. Esse movimento de marketplacificação não é exclusivo dela, e talvez seja uma forma conveniente para algumas varejistas tradicionais se reinventarem para a era da indústria 4.0. Seja passado ou futuro, o varejo é um segmento selvagem onde até o mais forte morrerá. Entretanto, aquele que melhor se adaptar, talvez prevalecerá. A conexão indústria-cliente final geralmente é instável, e a morte de marcas gigantes que dão espaço para novas é tão natural quanto a passagem das 4 estações do ano. Mergulhando ainda mais fundo na história, podemos lembrar de marcas como Kodak, Varig e Oi, que por A mais B acabaram por praticamente existir só na memória hoje em dia. Esse efeito chamado de maldição do varejo, no fim das contas, é só mais um trejeito desse modelo de negócios que encontra no caos a sua beleza e oportunidades próprias. Mas e você, concorda ou discorda disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários.